hoje nós vamos falar sobre mais uma história, sobre mais uma águia que escolheu fazer o seu voo de renovação. E é muito legal quando a gente escuta histórias, porque é nas histórias que a gente se conecta. São com as histórias que a gente se transforma. Sem delongas, eu sou Juliana do Nascimento, a nossa série é Papo de Carreira. E para você que está aqui no Instagram, o nosso convidado não vai chegar aqui, tá? Vocês vão poder ouvi-lo, se vocês quiserem ficar aqui no Instagram, mas vocês podem ver lá no YouTube, do Instituto IOD ou no YouTube Juliana do Nascimento. Procura lá, entra no YouTube que você vai visualizar. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, né? Claro, todos os nossos convidados são muito especiais. A gente só convida, né? Gente especial para vir para a live. Então, se você ainda não está aqui, você pode estar. E todo mundo que ele também é membro da família 6 e 6. Não podemos deixar de registrar, né? É o casal que pertence à família 6 e 6. Então tá aqui, ó, gente, para você que tá aqui no Instagram, corre lá para o YouTube. Às vezes a gente diz, não gosto do YouTube, né? Não gosto do YouTube. Mas aí a gente já começa essa sexta-feira fazendo algo novo, fazendo algo diferente, quebrando o padrão. Tá? Então vamos começar nessa sexta-feira quebrando padrão. Eu espero vocês no YouTube, tá? Então corre lá, corre para o YouTube para você visualizar o nosso querido Sandro. E ele tá tomando chimarrão, não é possível. Seja muito bem-vindo, Sandro. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. É só explicar, né? Pedir desculpa aí por não conseguir acessar o Instagram, porque ontem à noite, 10 horas da noite, eu fiquei sem internet aqui em casa. Então, eu estou só com uma conexão, né? Por isso que a gente está nesse modelo hoje. Viu, Sandro? Mas isso é uma forma de a gente apoiar toda a família 6 e 6 a sair do Instagram e migrar para o YouTube, né? Porque a gente aprenda algo novo. E quando a gente faz algo novo, a nossa mente se expande, né, Sandro? A gente muda o mindset. Mas, Sandro, conta aí para o pessoal quem é o Sandro Charopem Machado? Isso, Sandro Charopem Machado. Então, eu sou um gaúcho, né, lá do sul do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul. Sou médico veterinário há 27 anos, professor universitário há 21 anos, coordenador de curso de veterinária há 10, quase 11 anos. Sou um apaixonado pela medicina veterinária, né, sem dúvida nenhuma, e por ensinar. E a parte mais importante, né, que eu sempre digo do meu currículo, eu sou marido da Silviane e pai da Isadora e da Martina, né? Então, a minha família é o topo do meu currículo sempre, porque para mim é a parte mais importante que eu gosto de descrever sempre. Elas são maravilhosas, né? Você é um homem abençoado. Gente, eu não sei, né? Mas quem que é o homem que tem 3 mulheres, né? Um homem abençoado, morar com 3 mulheres, pensa só. E ainda se duvidar, ele é o mais enrolado da casa, né? Porque sem dúvida. Aqui em casa eu sempre digo, né, que na hierarquia assim vem a Silviane, a Isadora, a Martina, a Apple, que é a nossa cadela, que é fêmea também, depois eu, né? Então, claro. A sequência. Imagina a vida do Sandro, né, morando com uma casa cheia de mulheres e aí no cachorro. Sandro, conta aqui pra gente, assim, em que momento, e você já é apaixonado, né? Você é apaixonado pela medicina veterinária e você não tinha essa dúvida, né? Eu acho muito legal, porque às vezes assim, será que eu preciso fazer uma mentoria de carreira? Eu já sei o que eu amo, né? E assim, em que momento da tua vida, Sandro, você disse, eu preciso olhar. Eu preciso olhar para algo novo, eu preciso construir algo novo. Certo. Assim, ó, Juliana, para a medicina veterinária desde criança, né? Eu como criança, eu tinha uma possibilidade só, que era ser médico veterinário, não cogitava outras possibilidades, e sempre desenvolvi dentro dessa área e sempre gostei dessa área, né? Sempre trabalhei dentro dessa área. Só que nesse último período a gente sempre fala assim, né, que aquela história que a gente diz, né, de fazer uma limonada quando tem muitos limões, né? Então a pandemia me trouxe uma nova possibilidade de reflexão. Parece que se as pessoas souberam aproveitar, ela baixou a velocidade de tudo e nos permitiu tempo de pensamento. Então, teve pessoas que usaram tempo de reclamação, a gente acabou usando tempo de pensamento, tempo de reflexão.
E eu comecei a ver que existiam outras coisas que eu sou tão apaixonado quanto a medicina veterinária. Porque eu comento com meus alunos, né, que a medicina veterinária, se a gente for pensar, quando a gente está com um animalzinho doente, eu trabalho com grandes animais, né, não trabalho com pequenos, mas quando a gente está com um animal doente e depois a gente literalmente salva ele, te dá uma sensação muito boa, uma coisa que às vezes até não é muito bom para o ser humano, né, mas te dá uma sensação de poder, que tu teve com vida nas tuas mãos e aquela vida sobreviveu. Só que eu comecei a ter uma noção, primeiro, eu comecei a perceber necessidades para mim, que só isso já não estava mais me preenchendo, né? Como ser humano, como homem, como pai, como marido, ou seja, e começou a surgir projeto há muito tempo. E aí vem uma questão que eu acho que tu pontua muito nas tuas lives, nas tuas postagens, que eu comecei a me escorar naquilo que eu faço, que eu gosto, e comecei a esconder esses outros projetos. Então, eles só apareciam, para vocês terem uma ideia, quando a gente viajava para Caçapava, porque são 7 horas dentro do carro, aí o projeto, assim, em tese, saía do papel, mas saía do papel da boca só, nunca na ação. A gente só falava. Porque era 7 horas, tu tinha tempo para conversar, tu tinha tempo para dizer, eu vou fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Quando retornava, voltava tudo ao normal. Então, a gente começou a conversar, eu, a Silviane já tinha o contato contigo, e eu comecei a ver uma necessidade de buscar um apoio, porque o que eu percebo é o seguinte, quantas pessoas têm projetos? Quantas pessoas precisam dar o primeiro passo? E a gente sabe que é quase como uma criança aprendendo a caminhar. Depois que deu o primeiro passo, cambaleante, quase caindo, o segundo já tem mais equilíbrio, o terceiro, e aí começa uma velocidade. É verdade. E eu realmente estava precisando do primeiro passo. Né? Então, ali eu comecei a ver a necessidade de ter o apoio, alguém que me segurasse pela mão para dar esse primeiro passo, para depois a gente começar a andar. E foi aí que eu vi a necessidade de uma mentoria, em estudando muito. A pandemia me permitiu fazer isso que eu não fazia antes. Eu estudei muito lá atrás, né? Eu fiz a minha graduação, eu fiz 6 pós-graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, ou seja, estudei muito, daí eu digo, parece que eu tinha dito, agora chega. Mas chegava realmente daquilo que era técnico. E fala com vocês, pessoal, um ser humano extremamente cético. Então, eu venho dando uma reviravolta na minha vida muito grande. E isso tem sido muito bom. Isso realmente tem sido muito bom. Sandro, e eu lembro agora eu vou fazer um spoiler, eu vou contar aqui para o pessoal o que aconteceu. Tu foi o primeiro que chegou, né, Sandro? A gente se conheceu primeiro, né? E o movimento. E aí ele foi daqueles. Ele foi lá e apresentou para a esposa, mandou a mulher ver aqui e olhou aqueles movimentos de constelação e ó, desapareceu, né, Sandro? E ele foi exatamente isso. Participou das constelações em grupo e ó, pernas para que te quero. E aí, acho que demoraram quase 2 anos para você retornar, né, Sandro? Isso. A gente se conheceu numa palestra lá em Itapiranga, ainda morava em Itapiranga, trabalhava na UCF lá, foi lá dar uma palestra. Gostei muito da palestra. E a gente tinha se mudado para Chapecó. E aí, eu com filha adolescente, a mudança, ela estava sentindo bastante essa mudança, né? Eu digo, eu vou... Me lembro que lá na palestra mesmo eu conversei contigo para ir no consultório, daí marquei e fui. E eu me lembro que já na primeira, assim, tu descreveu a minha família, né, sem conhecer, não se conhecia. Aquilo, tá, mas eu digo, não, beleza. Daí tu me convidou para a constelação no sábado, isso era um dia de semana. Eu digo, eu vou. Sendo, pessoal, entenda o seguinte, uma pessoa extremamente cética. Um veterinário totalmente alopático, ou seja, se não é aquilo que a ciência escreveu, provou, comprovou, né, não servia. Aí eu fui para aquela constelação e ainda casualmente vocês me colocaram, né, na representação do pai
da menina, e o problema era com o pai da menina. Aquilo me pesou tanto que realmente eu fugi, eu desapareci, dizia para a Silviane ir, para o pessoal ir, mas eu não. Eu não, né? Eu tive. Isso é importante, né, Juliana, as pessoas entender que a mentoria, o mentor, a pessoa que vai te ajudar, não importa qual campo for, não faz nada se tu não estiver preparado para aceitar aquilo que tu vai receber. Porque tu vai receber muito. Tu vai aceitar ou não, depende da tua preparação. Então, eu me lembro que a Silviane me dizia, ó, quem sabe tu vai de novo. E eu dizia, ó, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. É claro que um pouco tinha a fuga também, porque eu tinha certeza que o dia que eu fosse, eu ia andar. E a gente tem muito medo de caminhar. Ainda mais quando a gente tem já uma vida em tese, né, com uma certa estabilidade, o teu Organizado, né? trabalho, tá tudo certo, por que eu vou mexer, né? E, então, eu demorei bastante, mas eu pensei assim, ó, agora eu estou pronto, agora eu vou ir. Isso já faz um ano, né, que a gente está indo, e para mim tem sido assim, ó, de um crescimento gigante, porque o que eu tenho visto naquilo que eu tenho estudado, que não existe vencedor sem mentor. Tu olha todos os documentários, tu olha todos os meus livros, e tu vai ver que todo cara assim que tu admira, que tu vê um documentário, eu estava vendo esses dias do Michael Jordan, vi do Roberto Baggio, né, eu gosto muito de esporte, então, e tu vai ver o papel do mentor tá ali. Ele não tem como. E também tu vê o próprio do Roberto Baggio, quem não viu, veja. Tu vê também que no primeiro dia ele também não estava preparado para um mentor que era um budista, então ele teve que passar um período e aí buscar a E aí? mentoria. E a partir dali ele. Então é fundamental e tem que estar preparado para isso. Eu digo assim, né, Sandro, que eu e o Rafa, assim, desde que a gente abriu o Instituto IOD, a gente nunca parou, a gente nunca ficou sem um mentor. Às vezes mentores individuais e às vezes mentores para nós como empresários, assim como a gente faz esse movimento e você também. Sandro, vamos contar para o pessoal aqui que uma das coisas, né, você já trouxe aqui que o teu grande pilar é a família. Então, junto com a medicina veterinária, o que você descobriu? Também esse amor pelas famílias, que não é só pela tua, né, Sandro? Por uma família sólida, uma família próspera. Então, tu também descobriu isso. E aí a gente se pergunta, né? Que é o que eu falo para os meus mentorados, como fazer ambas as coisas, né? E aí você encontrou a tua força, né, Sandro? E o pessoal me olha aqui e tem o Sandro e um monte de vaca atrás da tua foto do Sandro. Então, vamos contar um pouquinho para as pessoas né, quem que são esses artistas, né? E o que o Sandro construiu. Olha aí. Assim, ó, como eu disse para vocês, eu sou médico veterinário, tem grandes animais, né? Eu trabalho com vaca e cavalos, então dá para. Eu trabalho com coisas distintas, né? Eu sou dentista de cavalo, faço cirurgia em cavalo e trabalho com nutrição e qualidade de leite de vacas leiteiras, né? E na produção de leite, a família, no Brasil, a família é a base. Hoje, para vocês terem uma ideia, em torno de 75%, 80% dos produtores de leite são de característica familiar no país. E só 20% é patronal, e ainda assim tem uma família que é a dona, e normalmente é uma família que começou pequenininha, familiar, cresceu e virou uma grande empresa, aí hoje com 5.000 vacas sendo ordenhadas por dia, como é o caso da Fazenda Colorado. Então, a força da família ali é muito grande. E o que a gente vê são famílias se destruindo, se despedaçando, envelhecendo e morrendo no campo, porque a gente tem uma atividade, quem conhece a atividade leiteira, tem uma frase, né, daquelas frases limitantes, como a gente diz, né, que a atividade leiteira é uma escravidão, e eu comecei a perceber isso dentro do curso de veterinária, porque muitos dos meus alunos são de famílias produtoras de leite, que estão estudando veterinária para sair, porque eles veem a oportunidade fora, né? E eu tento mostrar para eles, e começo a mostrar para eles,
que eles têm mais oportunidade retornando. Então, eu digo para eles, né, como pegando o exemplo das águias, né, então eles têm que voar, eles têm que voar alto, eles têm que enxergar longe, mas eles têm que ter sempre o pensamento de retornar, porque eles têm muita força dentro de casa. Então, eu comecei a perceber assim, ó, que eu tenho uma possibilidade muito grande de mexer com veterinária, que é uma paixão, mexer com gado leiteiro, que é outra paixão, e mexer com a família, que é outra paixão, porque se tem uma coisa que eu sempre tive muito forte é a minha família. Tanto a minha família, né, ancestral, meu pai, minha mãe, sempre foi muito forte a nossa relação. Eu com 50, 40 e poucos anos de idade, eu sento no colo da minha mãe, sentava no colo do meu pai, né, sempre que chegava, ligava para eles todo santo domingo, não admitia uma ligação por telefone, tinha que ser por vídeo para poder ver eles, né? Então, eu tenho muito forte a família e com a minha família, que é a minha família hoje, minha esposa, minhas filhas, a minha ligação é muito forte. Então, eu sempre tentei trazer isso para dentro da família produtora. E eu vi uma oportunidade muito grande de trabalhar aí, que me faz muito feliz. A gente tem conversado muito, né, Juliana? Eu ainda tenho atividades com propriedades que não têm essa característica tão familiar, mas eu me sinto muito mais energizado É aonde uma tem a força, família. né? Ah, É uma força que tu tens, né? Onde tem a família, né? exatamente, exatamente. Sandro, e assim, quando você chega nas famílias, assim, conta um pouquinho do teu trabalho, porque eu te acompanho, né? E eu vi que tem todo o trabalho da veterinária, sim, com certeza o trabalho técnico, né? Mas aí vem alguns desafios, né? Porque nós temos algumas questões, como que esse adolescente que vai se tornar um homem, como que ele, que é o filho, né? Como que ele vai receber, organizar as coisas, né? Porque uma das coisas que a gente percebe no conflito sistêmico é quando o pai dá tudo para o filho, mas não dá nada claro. Por exemplo, filho, e é a mesma coisa, porque a agricultura é uma empresa, né, Sandra? É igual, é uma empresa, né? Não é que é igual uma empresa. A agricultura familiar é uma empresa, né? Que Sim. é lá no campo. Então, assim, essa organização desde da fluidez, da remuneração, da vida. Eu sei que você faz todo esse trabalho de consultoria e ajudando a ampliar os resultados das famílias, né? Então, assim, realmente elas têm mais prosperidade, mais uma carreira, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse trabalho lá com as famílias. Não, beleza. Então, quando eu comecei, né, a Vet Quality, que é uma empresa que justamente saiu do papel, ela ficou 5 anos, talvez, saindo da cabeça só pela boca, né? E agora ela saiu do papel, então ela está funcionando, que é uma empresa de cursos e consultoria, porque eu adoro ensinar isso, né? Tanto que na consultoria eu sempre dou treinamento, eu ensino, eu vou, explico. Eu sempre imaginei o seguinte: eu vou chegar na propriedade e vou trabalhar ali o que a vaca está comendo, o que ela está caminhando, se ela está sentindo calor ou não, ou seja, eu vou focar em cima da vaca, eu vou focar em cima dos alimentos desses animais e vamos trabalhar a produção leiteira. Para mim isso é tranquilo, eu faço isso há tantos anos, né? Meu pai era produtor de leite quando eu era criança, então quando eu chego lá, e talvez muito amparado também, né, Juliana, pela mentoria contigo, que eu percebi essa força na família, porque eu achava que essa força era, primeiro, que nem era uma força, que era, né, uma relação minha com a minha família. Eu comecei a perceber que o que eu menos encostava na mentoria, na consultoria, era em vaca. Tanto que tinha dia que eu podia ir de eterno para atender, porque eu não encostava nas vacas. E eu demorava assim, ó, uma consultoria que normalmente era para durar 2 horas, eu levava 4. Teve uma vez que eu saí daqui às 4 horas da manhã e cheguei de volta às 6 da tarde. E eu comecei a ver que eu comecei a intervir na família. Mesmo aquelas consultorias que ainda não fecharam, mas que me convidaram para eu ir até a propriedade, conversar e a gente negociar depois. E passei um dia muito mais de falar da família do que falar
da atividade leiteira. Claro que sempre envolto pela atividade leiteira, mas eu comecei a perceber isso. Então, eu digo, eu acho que eu vou botar ali, né? Cursos e consultorias veterinárias e familiares, E porque, familiares. né? Porque o que acontece? A gente percebe, Juliana, que na agricultura, que é uma empresa, é perfeito a tua visão, tu veio da área rural, tu conhece bem, tu sabe a dificuldade que as pessoas têm Eu justamente sei por tirar não leite, né? pensar. Eu sei o que é tirar leite. Exatamente. E por as pessoas não pensarem que é uma empresa. Pense o seguinte, pessoal, o agronegócio segurou o país em pé durante a pandemia. Está segurando o país em pé. E o setor leiteiro é o terceiro setor do agronegócio no país. E eu acabei de falar, né, 80% da atividade leiteira é totalmente familiar. Então, o produtor de leite, eu digo para eles, ó, quando tu diz, eu sou só um colono aqui no fundão, né, de uma comunidade, eu digo para eles, não, tu é um empresário da terceira principal atividade, né, econômica do país. Então, é muito diferente. Eles têm que ter essa noção. E isso é muito escondido. Ou seja, o produtor, ele não fala, quando normalmente o produtor é o principal da atividade, ele não fala as coisas com a esposa e nem com os filhos. Todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que fazer as coisas, porque o trabalho é familiar. Mas, por exemplo, se ele vai tomar uma decisão, é muito difícil para ele discutir as coisas com a esposa e com os filhos. Então, a esposa, os filhos, eles trabalham sempre sem entender o que eles estão fazendo, sem entender aonde eles querem chegar. Na maior parte das vezes, nem mesmo o produtor entende. Sabe, né? Então, a gente começa a perceber que por que o filho vai ficar na propriedade se ele não faz parte daquilo, ele é apenas um operacional, ele é apenas uma mão de obra. Então, quando eu começo uma consultoria, eu começo a trazer todo mundo junto. E eu vejo uma coisa, Juliana, não sei se eu vou expressar da forma correta, mas dentro da propriedade familiar, a força da esposa, quando a gente começa a trabalhar, ela sobressai, ela aparece. E às vezes isso até no primeiro momento é problemático, porque o produtor não quer dar essa força. Ele não pode dizer, não, como que a força não sou eu? Fui eu que acordei todos os dias dessa vida inteira, às 4 da manhã, chuva, frio, mas a gente começa a ver, e isso a gente percebe, né? Eu gosto muito de filme, de documentário, então tem filmes que a gente percebe que é focado, às vezes, no pai, no homem, mas ninguém consegue lembrar que a esposa foi que segurou toda a estrutura junto para poder realmente andar. E aí, quando a gente começa a trabalhar a família, e trabalhar dentro da propriedade, e trazer eles, né, mostrar para eles a importância de cada um, a gente começa a ver uma diferença muito grande. Então, a gente começa a ver filhos que querem voltar dentro da veterinária. Eu tenho muitos alunos e ex-alunos que retornaram para sua propriedade, né? Foram trabalhar em empresas, receberam salário e viram que, né, entenderam a possibilidade dentro da sua família. E hoje trabalham dentro da sua família, fortaleceram a atividade, cresceram. E isso, para mim, esses dias até tu comentou comigo, né, que eu sinto muito a energia das famílias, mesmo quando eu não estou junto delas. Se elas têm problema, eu sinto. Se elas... E realmente, quando eu recebo uma mensagem de um ex-aluno comentando, principalmente quando eu faço as lives, né, eu faço live todos os domingos às 8h30 da manhã, às vezes eu vejo comentários deles ali, isso para mim me dá uma energia, uma satisfação que torna o meu dia completamente diferente. Então, surgiu daí. E eu vejo assim, ó, que hoje é mais importante dentro da atividade leiteira tu mexer na família, porque não adianta tu mexer nas vacas, nos alimentos, na produção, sem mexer na família, porque se a família não tiver estruturada, eles não vão caminhar, precisa caminhar. E aí, o que acontece, né, Sandro, quando tu chega nas propriedades, tu então olha para os animais, que
às vezes mudança, às vezes não, né? A mudança no processo, né? Porque tem toda uma técnica, tem todo aqui para melhorar o resultado, né? Porque não a família, a agricultura não é diferente de uma empresa. Eu preciso fazer a minha gestão de custos, eu preciso olhar os números, olhar o faturamento. Eu acho que o grande objetivo é aumentar a quantidade produzida de leite, né, para que aumente a rentabilidade daquela família, e junto com isso tu organiza as tarefas, né, ajuda a organizar a qualidade de vida dessa família, para que saia dessa dinâmica, né, Sandro? Eu sou filha de produtores, de agricultores, e meus pais foram por muitos anos produtores de leite, e pararam realmente, por quê? Porque os filhos saíram, né? Então não houve ninguém para tocar, né, para seguir, e realmente por que isso acontece, né? Porque não existe essa preparação em muitas famílias de negócio, né? Não existe a clareza de que é um negócio, de que é possível seguir esse negócio. Então, assim, até mesmo para que não seja uma escravidão, você ajuda a organizar horários, tempo, para que as pessoas tenham vida. E isso é tão legal, né, Sandra? Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando dos pais ficarem com os filhos, do marido ficar com a esposa, né? E é doido demais, assim, porque o técnico, a veterinária, tu já faz, e aí tu está desenvolvendo todas essas novas habilidades de apoiar essas famílias, né? Exato, exato. Assim, Juliana, uma coisa que a gente percebe, né, que, como a gente diz, a questão das crenças limitantes, né? O produtor, ele diz, a atividade leiteira é uma escravidão, e aí eu comento com eles, digo, vocês são os únicos escravos que vocês são os senhores de vocês mesmos, ou seja, vocês determinam essa escravidão para vocês. E aí vem aqueles, né, as perguntas que para eles são chocantes, assim, são simples, mas são chocantes. Por que tu precisa ordenhar a vaca às 5 da manhã? Ah, mas eu aprendi assim, o meu pai fez assim, o pai dele fez assim, o bisavô fez assim. Tá, e aí? Qual o objetivo? Tu vai querer que o teu filho acorde às 4 da manhã, a menos 2 graus, como eu tive esses dias numa propriedade, menos 2 graus, nós lá atendendo vaca, e tu quer que teu filho faça isso hoje, ele tendo outras possibilidades, né? Tu quer que o teu filho durma às 10 da noite, ele tendo outras possibilidades. Então a gente começa a tentar mudar, e isso é extremamente difícil. E a gente precisa entender isso, né, Juliana? Porque imagina, se é extremamente difícil mudar a minha mentalidade, que tive dentro do ensino superior, pós-graduação, doutorado, ou seja, em tese uma mente aberta, mas a gente vê que às vezes o estudo que mais faz é fechar a nossa mente, porque a gente estuda aquilo só que a gente quer, né? Então a gente começa a mexer nisso. Começa a trazer coisas, eu levo muito coisas da minha família, né, para a família deles. E óbvio, mostrando para eles que a minha família ela não é uma família perfeita, porque eu imagino que o dia que existir uma família perfeita vai ser muito chato, né? Porque eu particularmente acho a perfeição chata, né? Eu acho que tem que Bert Hellinger fala, Sandro, que só o imperfeito pode ser amado. Então estamos bem, né? claro, né? Na bioquímica é sempre, eu digo uma frase para os alunos da bioquímica, né? Que no organismo vivo a maior demonstração de equilíbrio é o total desequilíbrio, né? As coisas só se movimentam para se desequilibrar. Então, na família é assim também. Então, eu mostro para eles as fragilidades da minha família e mostro para eles como a gente buscou corrigir algumas fragilidades, o que a gente faz. E uma das coisas que a gente tem feito aqui na nossa família, por exemplo, toda vez que a gente for conversar sobre algum investimento, algum gasto, qualquer coisa, o dinheiro, nosso salário, dias de pagamentos, tudo, a Isadora e a Martina estão junto. A gente não tira elas, não, vamos deixar para um horário que tiver só nós dois. Não, elas estão juntas. Tudo que a gente pretende fazer, elas sabem, elas entendem. A gente demonstra para elas. A Martina tem 8 anos, né? A Isadora já tem 17, então já fica mais. Então a gente explica isso junto. E eu mostro isso para o produtor que isso facilita, né? Porque o filho, a filha, né? A gente começa a ter. Eles começam a ter o entendimento por que é importante aquilo que eles estão fazendo. Hoje eles recebem aquela frase, né? Eu te dou as coisas. Porque a gente trabalha aqui que eu consigo te dar as coisas. Daí ele pode, né, muitas vezes dizer, pai, tá, e se eu não quiser as coisas, então, podemos parar?
Então eu posso sair, e aí ele tem esse pensamento, bom, se o meu pai trabalha feito um condenado, a minha mãe, para ele me dar as coisas, então eu vou para outro lugar, trabalho, ele não precisa me dar as coisas e ele não precisa ser mais um escravo, sabe? E a gente começa a ver esse tipo de coisa. E aqui, né, Sandro, assim, ó, não é dar, né? E é muito importante entender isso, que o filho precisa ter uma perspectiva, né? O filho precisa ter uma perspectiva porque um dia ele vai ser o pai de uma família, ou uma mãe de uma família. Então, essa relação do, fica aqui que você tem tudo, você tem carro, mas não tem salário, não tem clareza. Então, assim, aí sim o filho vai embora mesmo, né? É como um filho numa empresa, então para todos os pais empresários, não só para os agricultores, né? O filho precisa ter perspectiva. Ele precisa começar, ele precisa trabalhar, mas ele precisa ter uma perspectiva. Essa relação do pega o que quiser quando quiser, isso não é uma relação empresarial. Isso não é uma relação de adultos, né? É uma relação de papai e filhinho. E aí nem todos os filhos, e o ideal é que os filhos não queiram isso, né? Os filhos queiram a independência, o salário, a clareza, né? Então, como isso é importante para as famílias terem sucesso a longo prazo. A clareza, claro, né? A clareza, olha, isso vai ser desta forma, o teu salário é tanto por mês, você vai comprar, até ele não comprar mais do que, né, ele tem que seguir o salário dele. E também, né, Sandro, aquela frase que é, o interior só dá prejuízo, nunca dá dinheiro. Por quê? Porque tá sempre no... Não é que nunca dá dinheiro, tá sempre no rolo, né? Recebe, vende e tal, mas tem que fazer conta, né? Cadê as planilhas de custo? Cadê as planilhas de venda? Qual é o resultado? Como precificar? Se a agricultura não for olhada como uma empresa, ela vai ter sempre esse discurso. E aí, como que você vai incentivar um filho a seguir em algo que o pai vive reclamando, né? Claro. Não, um ponto importante, Juliana, que tu tocou, que o filho vai sair da propriedade, mas ele vai sair com esse pensamento limitante, ou seja, onde ele for trabalhar, ele vai ter que receber, ele vai ter que ganhar. Por isso que ele tem muito essa ideia, a gente vê muitas pessoas com essa ideia assim, eu não ganho mais, eu deveria ganhar mais na empresa. Eu estou trabalhando aqui, trabalho bem, mas eu deveria ganhar mais. E aí a gente começa a ter esse desenvolvimento de, não, tu não é que tu tem que ganhar mais, tu tem que fazer mais por ti mesmo. Tu precisa ganhar mais dinheiro, então tu tem que gerar mais dinheiro. E isso é limitante porque a gente vem com essa limitação de trás. Então, a gente vê isso na família e como tu bem colocou, o filho passa a vida inteira ouvindo, isso é uma escravidão, isso não dá dinheiro, sabe? E uma coisa importante, dentro das propriedades rurais, e vejo muito dentro de muitas empresas, eles não utilizam a força de cada um. E isso é uma coisa assim, ó, a gente vai fazer esse trabalho. Vou pegar um exemplo agora, né, de uma família que eu estava trabalhando com eles, são 2 casais, cada um com uma potencialidade muito diferente da outra, mas eles se colocavam os 4 no mesmo trabalho. Então, o que acontecia? Eram as brigas. As brigas deles eram assim, ó, tanto que chegavam muitas vezes lá, como eu disse, eu atendia um pouco as vacas, olhava elas, via o que tinha que ver, olhava elas no pasto, e depois era sentar junto com a família. E aí desfazer alguns nós que tinham feito da última visita até aquela ali. E tu via assim, ó, que uma pessoa que detestava chegar perto das vacas. Agora, limpar as coisas, para ela, aquilo, né, um jato d'água e um escovão, para ela, era uma vida, sabe? Eu digo assim, então, higiene é fundamental dentro dessa atividade, então vamos usar essa força, vamos potencializar essa força. Então, justamente por não ter essa visão do que cada um tem como potencial, ou seja, as pessoas têm essa ideia que, não, tu tem que executar, tu é obrigado a executar isso, tu tira as pessoas do campo da força deles, do potencial deles, coloca eles numa obrigação, e aí aquele trabalho é óbvio que se torna uma escravidão. É óbvio que se torna uma escravidão. Então, quando tu consegue ajustar isso, num dado momento, às vezes tu não consegue, porque, como eu disse, tu tem que estar preparado para receber, né? Para quem está nos ouvindo aí,
Eu estive preparado para a Juliana um dia me dizer assim, mas tu é um bobão, né? E em outro momento, quando ela me chamou de bobão, eu tenho certeza que eu diria mais um caminhão de coisas, né, de retorno para ela, mesmo que não fosse. Eu estava totalmente preparado para aquilo. E eu recebi aquilo, sabe, de coração aberto. Chega aqui, vem dar um oi para a Juliana. Tem uma menina que sempre, quando eu estou em live, ela sempre aparece. Ela acabou de acordar. Oi, bom dia, Martina. Agora vai lá, vai lá. Beijo. Então, quando eu recebi aquilo, eu estava preparado para receber aquilo. Eu fui preparado para receber qualquer coisa. E aquilo me fez bem. Aquilo me fez bem, aquilo foi uma palavra que em outro momento eu ficaria muito furioso, eu ficaria muito indignado, nunca mais retornaria. E não, estou extremamente preparado para receber essa palavra, que realmente, tanto né, tu me disse, eu digo, sou, né, não, nem discutir. O mentor esquece, tá, gente, esses dias, mas essas palavras, mas quem recebe não esquece, né? Elas viram. Como eu digo brincando aqui, eu não sou vingativo, mas eu nunca esqueço. Que legal. Então, assim, mas aqui. Eu sou tão fofinha, né, gente? Eu nem falo umas coisas que as pessoas não gostam. Então eu chego na família, às vezes eu tenho que achar uma forma de dizer isso para eles, porque a gente precisa organizar. As pessoas precisam entender que assim, quem trabalha no meio rural, e o veterinário que faz isso, tanto que depois do desenvolvimento da VetQuality, das mentorias contigo, eu vejo que a gente precisa mudar muito o currículo da veterinária, agora pegando o curso veterinária como exemplo, porque como a gente é muito tecnicista, o ser humano, para nós, ele vai entrar, né, lá no final da nossa cadeia de atenção, e a gente precisa mudar isso muito, porque eu vejo uma frase quando eu recebo os alunos, né, quando eu sou coordenador, eu recebo os alunos no primeiro dia, pergunto para eles por quê, e uma frase que antes eu já não gostava, mas agora eu detesto ela, né? Tem 2 motivos importantes por que aluno quer fazer veterinária, né? E os 2 motivos normalmente não estão vinculados a tratar os animais, e sim porque não gosta de matemática, né? Apesar que veterinária é pura matemática. Pura matemática. E o outro motivo é porque não quer tratar com pessoas. Eles dizem isso abertamente, eu gosto dos animais, eu não quero tratar com as pessoas. Eu digo, olha, então sinto muito, tu escolheu o curso errado. É no lugar errado. E eu vou te dizer mais, tu não vai achar nenhum curso, tu não vai achar nenhuma profissão que tu não precisa lidar com pessoas, porque a tua vida vai ser lidar com pessoas, até porque tu é uma. Toda vez que tu estiver na frente do espelho, tu vai ter que lidar contigo. Né? E só isso já é suficiente, talvez a pessoa mais difícil de tu lidar. Né? Então, eu venho mudando muito a minha visão em relação a isso. Como eu disse, há alguns anos já eu venho mudando, por evolução dentro de uma instituição de ensino, ver famílias. Como eu disse, eu sou professor há 21 anos, então eu vi todas as gerações, né? Geração X, Y, Z, a gente já nem sabe mais dizer que letra, tá? Mas eu acompanhei essas mudanças dentro da faculdade. Então, a gente percebe que a gente precisa levar isso para as pessoas. Quando atende um cachorrinho numa clínica, as pessoas, o veterinário ali precisa entender que 50% do tratamento é em cima do cachorro, os outros 50% é em cima da família. Teve aqui, há um tempo atrás, eu trouxe para cá um psicólogo que é veterinário também, e ele trabalha 2 coisas importantes, que é como incluir um animal dentro da tua casa, que as pessoas acham assim, eu vou trazer um cachorrinho, eu vou adotar um cachorrinho. Teria que... Nunca tinha pensado nisso, isso surgiu agora, tá, Juliana? Mas talvez teria que constelar para depois trazer o cachorro, né? Porque a inclusão desse animal não é algo normal, e ele trabalha isso muito legal, ele deu uma palestra maravilhosa aqui,
e a outra palestra é a palestra do luto, ou seja, quando tu perde esse animal, sabe? Que é outro momento, né, que também vai interferir na família como um todo. Então, e isso a gente começa a perceber, imagina, no cachorrinho, eu comecei a perceber nas famílias com vacas, um animal de 700 quilos. Um animal que, para quem não conhece, é extremamente grosseiro. Mas aí tu para do lado dele assim, fica quieto, te abaixa, vai para o nível do animal, tu fica baixinho, para tu mostrar para ele que tu não é um predador, e daqui a pouco tu vê o animal encostar a cabeça pesadíssima, no teu ombro, assim, ó. E às vezes a gente tem que ganhar um beijo numa língua desse tamanho, né? Então, tu nota que tu precisa trabalhar outras coisas, sabe? E a gente precisa evoluir nisso. E aí eu volto na mentoria contigo, eu volto em 500 pessoas que eu estou seguindo na internet, aprendendo, reaprendendo. E olha, eu posso dizer para vocês que nesse período da pandemia, eu aprendi a lidar com a pandemia, aprendi a lidar com família, mas o principal, eu aprendi a ser humano, né? Coisa que eu estava sendo muito robótico, né? Por ser muito tecnicista. Então, eu venho aprendendo, né? E cheguei à conclusão que recomecei, ou seja, começamos do zero novamente, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente precisa caminhar. E Coloquei... o mais legal é que esse zero não é do zero, né? Esse zero com toda a experiência, com todo o conhecimento, né, Sandro? É um reciclar mesmo, é um renovar, né? Saber que tudo isso já estava dentro de você, né? Sim, só sim. despertou, né? Tipo, não estava em outro lugar, não estava lá fora, né? Só que tu teve que mergulhar dentro de você para encontrar, né? Claro, esses dias eu estava fazendo um curso aqui, Juliana. E aí, aquele curso, né? Joel J, O J Caio, fantástico, né? estava ali naqueles cursos tudo. E aí, a única coisa que me veio na cabeça, eu escrevi no papel assim: aos 50 anos de idade, eu morri, né? E aos 51, eu estou renascendo, sabe? Porque realmente, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, e a Juliana sabe, não posso nem falar isso direito, né? Apesar de vocês não estão vendo o meu tamanho, mas eu sou um pouco grande, mas eu sou um grande bobão, como diz a Juliana, e chorão ao mesmo tempo, então eu já me emociono para falar. Mas aos 50 anos de idade eu estava morrendo, né? Justamente por esses projetos não saírem do papel. Quando a gente acha que quando a gente tem algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que tu vê que tu tem força naquilo, mas tu não tira e tu não movimenta aquilo, ele vai te pegando, vai te apertando o pescoço, vai te sufocando, e se tu ficar com esse projeto ali, tu acabou de morrer. Tu morre em vida. Tu passa a ser um ser que está ali, Um né? Ah, eu sobrevivente. tenho um projeto legal, mas deixa ali, eu não vou fazer. Então eu percebi que eu tinha morrido, né? Em vida, que eu tinha. E a partir de movimentações dentro da minha família, com a minha esposa, né? A minha esposa teve que, literalmente, né, dizer: ó, ela não disse com essas palavras, obviamente, mas ela disse: ó, tu morreu, mas tu ainda pode caminhar, tu ainda pode, né, vamos lá. Ela veio com em palavras, ela veio com um desfibrilador ali, deu aquele choque, né? E opa, tem vida aqui dentro. E começou os projetos a sair. E aí eu comecei a conversar contigo, nós começamos a andar junto. Eu sempre digo a mesma coisa, né? O mentor, ele não é aquela pessoa que carrega no colo, ele é aquela pessoa que dá só, ó, vai, né? Anda. E quando tu tá querendo parar de andar de novo, é a pessoa que anda atrás e diz: ó, tá aqui, ó, dá aquele empurrãozinho para tu. E isso é vida de novo, né? Então, hoje eu tenho outras aspirações. Eu não quero largar a veterinária, eu não quero largar o ensino. Eu gosto, né? Até vou fazer uma correção ao vivo aqui da tua postagem. Tu colocou ali um plano B. Eu tenho um plano A2. Ele é plano A junto. Ótimo. Ele é um plano A. Ele não é um plano B. Ele é um plano A. Eu quero a veterinária. Eu quero o ensino,
mas eu quero estar junto de famílias, eu quero mexer com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo, com aquilo que eu tenho força, né? Então, isso me trouxe a vida de volta, né? Sem sombra de dúvida. Ai, que lindo isso, Sandra. Muito, muito feliz, assim, porque é aquela coisa assim, você tomou, né? Você tomou. Tomou realmente as coisas, foi lá, fez, colocou em prática, é isso que faz a diferença. E é muito legal quando você diz isso, porque as pessoas acham que elas têm que sair de um lugar para elas criarem um outro projeto. E não, né, Sandro? A gente consegue. Olha só, a gente consegue fazer ambas as coisas. Nós podemos trabalhar vários sonhos, né? E durante todo o teu projeto, a gente sempre viu que você ama veterinária, que você ama ser professor, né? Assim, você sempre me diz, Ana, eu não me vejo fora, eu amo ser professor, então, como isso é fantástico, e eu ainda assim amo as famílias, amo o empreendedorismo, ajudar as famílias a crescer, então, veja como eu posso fazer ambas as coisas, né? E ainda melhora, né, Sandro, no trabalho, Claro. né? Então, melhora no outro espaço, né? Então, com certeza, você tem sido mais contribuição ainda no espaço de trabalho, né? Por quê? Porque muda a postura, muda a energia, muda o movimento, né? Então, a gente muda, né? Quando a gente muda, tudo que está ao nosso redor muda, né? Essa frase, ela é super antiga, não é bem assim, mas ela é super antiga, e é isso. Quando a gente muda, tudo muda. Sandro, muito maravilhoso esse papo com você. Nós temos, Sandro, muitas pessoas que assistem Família 6 e 6, que são Família 6 e 6, mas que estão chegando agora do leite. Tu acredita? Inclusive, são nossos clientes. Então, são pessoas que trabalham, que às 6 horas, elas dizem, Juliana, muda o horário da tua live, porque 6 horas é a hora que eu vou tirar leite. Então, e tem essas pessoas que assistem as nossas lives, que são os nossos Família 6 e 6, né? Que é como a gente se denomina aqui. Então, dizer para você que eu me alegro com o teu projeto, que eu me alegro com a tua construção, com as famílias que você está tocando, né? Com os resultados que essas famílias estão recebendo. E quanto mais a gente compreender que a agricultura é um negócio, que a agricultura pode dar dinheiro, que não é uma escravidão, é só uma forma de gestão, né? Porque também tem muita liberdade, né? Olha só, às vezes tem gente que vai em uma empresa e começa das 8 até as 18. Na agricultura, não, você tem liberdade para ir, para vir. Tem horário para tirar o leite? Claro que tem, né? Mas na empresa as pessoas também têm horários, não tem? Então, assim, são às vezes só formas de a gente falar e de a gente considerar. Então, olhar a agricultura como um negócio e fazer com que as famílias tenham, porque muitos filhos ganham menos lá na cidade do que eles ganhariam na agricultura com o pai, do que eles receberiam, né? Só que falta essa clareza. Então, o teu trabalho, assim, ele vem para transformar as vidas, as famílias, claro, as vacas também, os animais também, mas eu digo assim, eles são uma parte de todo esse projeto tão grandioso que é o seu trabalho. Tá? Me alegro muito com você. Manda um beijo para essa mulherada aí da tua casa, né? Estão todas no meu coração. Gente, é isso. Nós conversamos com esse super profissional, essa águia que é o Sandro, que está fazendo aí também tirando sonhos, tirando projetos do papel, continua sendo professor, ama ser professor e ama muito, muito, muito. Então, como é bom. E, Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu trabalha com o que tu ama? É possível ganhar dinheiro trabalhando com o que ama? É possível, é totalmente possível, e aí é que está, Juliana. A gente tem potência de ação, né? Tem potência de ação quando a gente trabalha naquilo que a gente ama. Né? Então, o que a gente precisa tirar, e aí eu entro numa coisa que tu bate muito, são as crenças limitantes. Eu tive e tenho ainda muitas crenças limitantes, mas eu tirei muitas delas. Então, né, tanto que algumas coisas, quando eu conto para a Juliana, eu vejo que ela regala os olhos. Tu fez isso? Né? Eu digo, eu fiz, né? Porque antes, capaz que eu faria, ó, capaz é um termo bem gaúcho, né? Capaz que eu faria. E, então, assim, ó, eu acho que tu tem muito maior condições de ganhar dinheiro fazendo aquilo que tu ama. Justamente porque tu está dentro da tua potência de agir. E isso te torna, assim, ó, o que eu venho chamando a atenção, pessoal, todos vocês, todos nós, a gente tem muita vida dentro de nós, que a gente sufoca. A gente sufoca porque
tu tá fazendo algo que tu não gosta, tu tá dentro daquilo que tu não ama. Então, assim, ó, como a Juliana disse, eu estou precisando trocar de lugar, estou precisando trocar do que eu faço, não porque eu já fazia dentro daquilo que eu amo. Só que agora eu vi que eu posso fazer mais. E achei outra coisa que eu amo. E juntei as duas. Então não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Eu estou tranquilo, assim, ó. Ah, tu já está andando a 100 por hora? Não, talvez eu esteja ainda a 20, mas eu sei que eu vou chegar a 100. Porque não tem como não dar certo, porque tudo que eu faço hoje aqui, dentro dessa salinha que eu estou, é o que eu amo. Agora, muitas vezes, talvez tu precise realmente trocar, porque tu não está dentro do teu amo. Então, isso eu digo para os alunos do ensino médio, quando eu vou dar uma palestra. Por favor, não escolham o que vocês vão fazer por causa do dinheiro. Escolham pelo amor. Isso vai trazer o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Eu vejo que as pessoas transformam isso no objetivo principal, no fim. Ah, não, eu tenho que ganhar dinheiro. Cara, assim, ó, se tu fizer o que tu ama, tu vai ganhar dinheiro. Tu vai ganhar dinheiro, porque tu vai achar formas de fazer isso ser algo rentável. E importante as pessoas entenderem. Tem que ter esse pensamento. Eu tenho que fazer o que eu amo e eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Porque essa história que as pessoas... Ah, não, eu fazendo o que eu amo, eu não preciso nem ganhar. Quando a coisa começar a apertar, o amor vai se perder. É assim no casamento, é assim no namoro, né? Quando as coisas não estão legais, não existe. O amor não segura tudo. Não. Ele é um pilar importante, mas ele não segura tudo. Então, a gente tem que fazer o que ama e ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro, é verdade. Né? Agora, tu tem que te sentir bem, porque junto com o que tu ama e tu tá ganhando por isso, tu vê que tu tá transformando. Então, eu digo para as pessoas assim, ó, acende essa vida que tu tem dentro de ti. Acha aquilo que tu ama. Escreve no papel. Escreve no papel. Coloca lá, é aqui que está a minha força. Se aqui está a minha força, eu posso seguir onde eu estou? Posso. Agora eu vou potencializar. Posso trazer outras coisas? Posso. Show, vou potencializar mais. Ou então, não, eu preciso mudar. Então, aí, estude, pare. Como eu disse, use esse tempo que a gente teve na pandemia. Teve muita gente que usou para reclamação. Nós, aqui em casa, graças a Deus, nós conseguimos usar para reflexão. Primeira semana, segunda semana de pandemia, nós entrava na internet todos os dias, olhava a TV para ver números de casos. Ah, ó, viu? Foi para 5 mil, foi para 10 mil, foi para 1 milhão. Cara, quando chegou num determinado momento, nós, ó, chega, né? Chega. Eu só voltei a me assustar com a pandemia quando começou aqui o número de casos em UTI, a gente tem todas aquelas situações, porque senão a gente pensou no quê? Vamos potencializar nós. Potencializou família, né? Potencializou demais a nossa família. Temos problemas, claro que temos, mas assim, hoje temos um almoço todos os dias de muita risada, de muita brincadeira entre os quatro, sabe? É uma coisa assim que... Então, a gente potencializou coisas boas. Então, eu sempre digo a mesma coisa. Óbvio que eu não retiro os óbitos da pandemia, todas as questões financeiras, a gente não pode tirar isso, mas a gente não pode dizer assim, ó, a pandemia foi uma dádiva para nós. Não, a gente conseguiu transformar ela numa dádiva para nós. Porque a gente se preocupou... Como nós lidamos com o que nos acontece, né? Exatamente. Então, assim, ó, que as pessoas potencializem as coisas boas, tudo que é ruim que acontece, se for bem estudado, bem avaliado, bem pensado, tu consegue achar um motivo positivo para aquilo, e se tu conseguir achar, é o primeiro passo para te sair daquele momento negativo e entrar num momento positivo de novo. Então, o que eu digo para vocês, busquem mentorias, busquem mentores, estudem e entendam que depende exclusivamente da gente. Está dentro da gente. Às vezes, uma mentoria, como eu tive contigo, né, Juliana, como eu estou tendo contigo,
ela só diz, ela só demonstra, ó, a forma de sair de dentro de ti, porque ela já está dentro de ti e ela está expandindo. Isso que eu acho que a gente precisa entender, que a força que a gente tem dentro da gente, ela expande. Então, e como o teu corpo não vai expandir, a não ser em gordura, né? A não ser em... Como o teu corpo não vai expandir, o que pode expandir é a tua mente. Se a tua mente não expandir da mesma velocidade que a força que tu tem dentro de ti expande, ela explode. Então, tu tem que expandir para dar espaço para essa força e tu vai ver que é crescimento puro, não tem como não crescer, não tem como tu não andar para frente. Como eu disse, eu morri com 50, renasci com 51 e estou renascendo com muita força. Isso para mim é maravilhoso. E se deixar, nós ficamos aqui, né, Sandro? Que os dois, nós dois, né, comunicador. Gente, Sandro, gratidão, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada por estar seguindo o teu sonho, porque cada sonho, cada pessoa que toca e coloca os seus projetos, nos tornamos inspiração, né? E com certeza você inspira aí muitos alunos, muitas pessoas e as tuas filhas, né? Que esse é um grande desafio nosso como pais, sermos inspiração para os nossos filhos. Sandro, gratidão. Fiquem com Deus, gente. Um abraço.